caridade não pode se dividir da Eucaristia. E a caridade sem Eucaristia não é mais caridade. É solidariedade, mas não caridade. Então, este era o binômio. Eucaristia e caridade. Era forte e franca, símbolo nostra carità, la legge non ci manca, nostra gioia é povertà, la piccola schera savana. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de novembro, trazendo a história de Lucia Schiavinato, da serva de Deus Lucia Schiavinato. E você que é novo nesse canal, se inscreva, compartilhe essa entrevista, conheça também as nossas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, também temos as entrevistas antigas em formato de podcast. Para nos ajudar hoje, nós temos a presença ilustre da Tereza Doria. Tereza, muito bem-vinda ao Brasil Terra de Santos, obrigado por essa entrevista. E no Brasil Terra de Santos a gente tem um costume, que é aquela pessoa que vai ser entrevistada se apresentar. Então peço que você se apresente, conte um pouco e seja muito bem-vinda. Sou eu que agradeço. Eu sou Tereza, como o Fábio disse, tive, digamos, a sorte de conhecer o Brasil já faz muitos anos. Fui no Brasil mesmo porque a nossa fundadora, Lucia Schiavinato, me levou. Ela gostava muito do Brasil, além do fato que foi a primeira, com mais 3 voluntárias, as primeiras legas que chegaram ao Brasil, no 64. Então, desde aqueles anos, ela sempre procurou levar pessoas, não somente ligadas ao instituto que ela dirigia, né? Mas também convidando padres e outros leigos, também por temporadas, mas sempre. Este amor, digamos, para o Brasil ficou também com a gente. Eu tenho a sorte de poder voltar ao Brasil muitas vezes. Tive, a última vez foi este ano, sempre espero poder voltar. O que a gente faz, ou melhor, o que Lúcia quis que a gente faz. Quando Lúcia chegou no Brasil, fomos lá na Itaberaba, uma agora diocese no interior da Bahia, perto de Salvador. A gente estava comprometida com a pastoral, só isso. Mas ela sempre teve o olho, digamos, bem atento às problemáticas que a sociedade em geral podia apresentar. Depois, poucos anos, 2 anos, ela chegou a Salvador e levou as voluntárias a Massaranduba, um bairro da periferia de Salvador que, naquela época, era zona de alagados. E lá deixou mais de um grupo. Tinha um grupo que trabalhava com os alagados, outros na pastoral, e até no posto médico dos jesuítas, que tinha mesmo lá em Massaranduba. Depois conheceu o leprosário de Vila de Salvador, sempre, e foram lá outras voluntárias. Ela gostava muito de ficar com os leprosos, não tinha nem tanto receio de se aproximar, ela gostava mesmo. Tanto que desejava, às vezes ela falou, desejava morrer junto com eles. Depois, foi mesmo ela teve a possibilidade de chegar no Maranhão.
porque estava sabendo que em Grajaú, agora diocese, tinha Frei Alberto Beretta, o irmão da Santa Beretta Molla. Este frei era doutor, antes conseguiu construir, com a ajuda do irmão engenheiro, o hospital, e depois começou a pensar a um leprosário, porque os doentes ficavam à margem da floresta em cabanas de palha. Era uma situação. Ele ia visitar lá. Então, tinha planejado, junto com o bispo, de construir um leprosário, mesmo um grupo de casinhas, mas que poderia dar a possibilidade ao doente e à família do doente de ficar junto, de maneira que não era uma grande construção, não devia ser, como estava, por exemplo, em Salvador, a Águas Claras. Era enorme, era grande. Lá, não, ele queria isso. E Mamãe Lúcia, assim a gente chamava e continua chamando ela, Mamãe Lúcia soube deste projeto e foi lá. Foi lá prometendo a chegada de um grupo de voluntárias. Mas o leprosário ainda não tinha começado a se construir. E sabe como foi construído e o dinheiro como chegou? O bispo daquela época vendeu o seu anel de bispo e a República di San Marino, aqui na Itália, comprou e praticamente ajudou na construção deste leprosário. Mamãe Lúcia sempre acompanhou desde a construção do leprosário. E quando chegaram as voluntárias, ainda não estava terminado. Mas chegaram lá, ficaram lá, e começou assim a obra da Diocese de Grajaú. Agora, o leprosário não tem mais leprosos, então mudaram a existência, mas tem sempre um grupo das nossas, lá em Grajaú, na Diocese de Grajaú, se ocupando de crianças, da pastoral, também a pastoral indigenista, tudo o que precisar. Eu preciso sublinhar uma coisa a respeito da Mamãe Lúcia. Ela nunca parou numa só experiência. Ela sempre ficou atenta às necessidades da sociedade. Então, se abriu aos doentes, se abriu às prostitutas. Na Itália, antes de fechar as casas de prostituição, ela pensou e realizou casas que pudessem ter estas mulheres que queriam mudar de vida. Então, para dizer como ela foi mudando, porque ela começou a sua, digamos, a sua experiência, a sua doação, começou muito cedo, mas quando aconteceu na Itália a Primeira Guerra Mundial, ela reparou na sua cidade que o desespero depois da guerra, mas o que se preocupou ela eram das pessoas que ficavam sozinhas, sem ajuda de ninguém. Então, um dia, essa aqui no 35, no 35, encontrou uma mulher, uma velhinha, doente, só, abandonada. Então, pensou de ter uma casa. Alugou uma casa, um quarto, e colocou esta velhinha. De lá começou toda a sua obra, digamos. Mas essa foi sempre a sua atenção.
a atenção aos problemas e procurar logo uma resposta. E tanto é que ela dizia, é verdade que dizia sempre, o nosso lema é amor vincit, l'amore vince, o amor vence, mas ela acrescentava sempre, o amor é veloz, porque diante de um problema se deve discutir e procurar saídas e tudo, mas não precisa perder muito tempo, precisa dar logo uma resposta às pessoas. Bom, voltando ao Brasil, depois do... Tereza, só para pegar esse gancho, não é? Do amor veloz, não é? Antes de toda essa obra, não é? Existiu um começo, não é? Existiu desenvolver uma espiritualidade, não é? Para a gente entender como ela nasce, no sentido de, nasce lá em 1900, 31 de outubro. Ela vem de uma família rica, de uma família pobre, era uma família já voltada à fé, não é? Próxima à fé, era uma família um pouco mais distante. Como é esse início de vida? Não, a sua família era uma família burguesa, digamos, a gente diz burguesa. A mãe era professora, o pai era empregado, era no banco, trabalhava no banco, não sei mais como dizer. Eram 3 filhos, ela era a caçula. Mas muito cedo, pequena, apresentou problemas de saúde. Tanto é que a mãe teve que tirá-la do colégio. Ela nunca terminou os estudos, mas continuou estudando por conta dela. Ela gostava muito. E, às vezes, ficava escondida no banheiro ou debaixo da cama com um livro lendo, para não se fazer descobrir da mãe. Então, essa foi a primeira juventude. Mas sempre ela foi, digamos, aberta aos outros. E teve também um exemplo grande. A mãe, o dia de sábado, quando os colégios, naquela época, os colégios estavam fechados, o sábado fechava, com o fascismo, ela ficava na frente da sua casa com uma mesinha, uma cesta de pão e um saquinho de moedas. E todos os pobres que passavam na frente da casa, ela dava um pão e uma moeda. Então, digamos que na família ela foi, digamos, ajudada a enfrentar este caminho. Seja os pais, seja os irmãos, nunca atrapalharam a vida dela, nunca. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, tiveram que sair de Sandoná, a cidade dela é Sandoná di Piave, perto de Veneza, porque Sandoná era mesmo o limite da ocupação estrangeira. E se mudaram para Gênova. Lá ficaram até o fim da guerra. Quando ela voltou somente ela com os pais. Os irmãos ficaram lá, a irmã casou lá, e o irmão estudava em Turim, ficou ela cuidando dos pais. E também, naquela época, começou entrou na Ação Católica, na São Vincenzo, não sei se tem no Brasil, era uma associação católica das paróquias que cuidava dos pobres, e ela se jogou mesmo nesse. Aqui no Brasil nós chamamos de vicentinos, mas existe esse trabalho também. É mesmo. Mas esta sua
como dizer, dedicação aos pobres. Não era assim. Ela era esta preocupação era o fruto da sua vida de oração. Ela toda manhã ia à missa, 5 horas, a primeira missa, 5 horas, ela estava atrás da porta da igreja, esperando o sacrista que tocava a campainha. Conta quem conheceu. E depois ela teve um amor sem medida, se pode dizer, mesmo até ficar doente, não, perdendo a cabeça da Eucaristia. Até que ficou em casa, não podia, digamos, fazer adoração de noite, mas ela rezava de noite. Ela se fechava no quarto e lá começava, à noite, começava a rezar. E nunca ia dormir antes de começar o novo dia, esperando de longe que o seu bispo desse a bênção. Estava de acordo e o bispo mandava a bênção. Ela, depois que começava o novo dia, então podia ir dormir. Esse desejo grande da Eucaristia foi sempre mais crescendo. E até 1938, continuando o seu apostolado, digamos, mas era interessante, até que a mãe vivia, eles tinham uma empregada que morava na casa deles. Então, Lúcia, quando voltava das suas, digamos, passeio entre as pobrezas, devia passar no banheiro da empregada, trocar de roupa, que tinha ficado, porque desaparecia, tomar banho e depois subir na casa, porque a mãe não aceitava que, voltando dos seus passeios, fosse em casa daquele jeito, para dizer. Este amor pela Eucaristia andou sempre mais crescendo e ela começou a perceber que o Jesus Eucaristia pedia muito mais. E aconteceu no 38 que ela conheceu um padre que foi pregar um retiro às meninas e pediu a ele de ser acompanhada. E entre ela e este padre teve uma correspondência muito firme, porque este padre pediu para ela escrever todas as noites, de quinta a sexta, todas as semanas, escrever para ele o que acontecia na sua adoração. E ela ficou fiel até o fim, todas as semanas. Nós tem sempre começar a diminuir quando começou a viajar, abrir outras casas, mas ela ficou firme. E nestas cartas, ela conta tudo o que experimenta na oração. São cartas muito lindas, bonitas, que fazem pesar mesmo. E assim foi com as suas obras. A experiência da oração dela é uma experiência muito rica, porque não era fazer adoração só ver o Santíssimo, cantar
não sei, coisas lindas. Não, a experiência dela foi uma experiência muito profunda. Ela experimentou, antes de tudo, a subida ao Calvário de Jesus. Depois, a morte na cruz e tudo. Mas ela fazia era uma oração, uma experiência tão forte que chegava a ficar molhada de lágrimas. Foi assim. Foi sempre assim. Porque no 1924, então, uns anos antes, ela escreveu um programa de vida como presente ao menino Jesus no Natal de 1924. Ela, neste programa, se dá uma regra da sua vida, como devia se comportar com os pais, a oração, a atenção aos pobres. Mas a frase, as palavras que mais deixa pensar, não é? Que ela decidiu para ela mesma passar a noite em oração e o dia para os irmãos. Durante o dia, ela é totalmente dada pelos irmãos, pelos pobres. Mas à noite, ela passava em adoração. Antes de ter a possibilidade de ter a Eucaristia perto, ela passava a noite rezando. Era assim. Pouquíssimo tempo para o sono, pouquíssimo. Então, quando conheceu este padre, ela já tinha começado a fazer esta rotina, né? Esta regra. Foi assim. Este padre acompanhou. Ela não sabia que este padre guardava as cartas, porque ela dizia sempre que não devia ficar nada dela, destruía tudo, tudo. Mas este padre guardou as cartas. Claramente, ela não guardou as cartas do padre, e foi pena, porque a gente teria entendido muito mais, talvez. Digamos que esta aqui é a nossa riqueza, mesmo uma riqueza grande, porque não é que a gente não tinha entendido ou que ela não falava com a gente, mas lendo estas cartas, você entende mais por que ela age assim, por que ela nos fala assim. Ela era sempre fruto do que ela experimentava à noite. E ficou assim até o fim da vida. Não tem um tempo na sua vida que ela para. Nunca. Tem tempos difíceis. Tem cartas que falam até que queria, entrando em capela à noite, dava as costas para o Santíssimo, porque não sentia, não experimentava, mas ela ficou sempre voltando para o Santíssimo e ficando lá, sempre, 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 até o fim. Tanto que nos últimos dias de sua vida, o bispo, ela era doente, o bispo di Verona, perché ela morreu em Verona, deu de presente para ela um sacrário com o Santíssimo, que ela tinha na frente, ao pé da cama, no armário, Santíssimo sempre, de maneira que abrindo a porta, ela estava sempre na frente do Santíssimo. Se poderia contar tantas coisas, tanta, mas é demais. Falando um pouco mais de 1954 e dessas
jovens, não é, que quiseram também partilhar esse carisma e da fundação, digamos assim, das Voluntárias da Caridade, não é? Como é aquele período? Porque Como é, chegou. era uma espiritualidade muito bonita, mas que também não era simples de viver, porque, como a senhora disse, era muito intensa, não é? Então, como é esse período e dessas jovens que primeiro a acompanharam? Precisa voltar ao 35, quando começou com esta velhinha. Logo aumentaram os doentes, eram mulheres, era homem, crianças, sobretudo crianças com problemas físicos, que uma vez a gente procurava esconder, mas ela mesmo queria tirar deste isolamento. E quando morreu a mãe, no 35, no 39 morreu também o pai, faleceu também o pai, então os irmãos deixaram a herança para ela, pôde comprar uma casa perto, mesmo apegada à sua casa, e levar todo mundo lá. Ela, desde o começo, pode contar sobre a ajuda de outras pessoas. Ela não ficava o dia todo com eles, até que teve os pais. Então, estas pessoas ajudavam. Eram pessoas da paróquia, era jovem que dava uma ajuda de umas horas, mas tinha organizado tudo isso. Mas antes de chegar na sua casa, se chama Pequeno Refúgio, lá mesmo, dentro desta casa alugada, conseguiu ter a Eucaristia. Então, participava, praticamente era todo dia a Eucaristia, a adoração de manhã e de noite, porque também os doentes passavam tempo com a Eucaristia. Ela disse, em uma carta de uma voluntária, disse, explica que o mesmo Jesus da Eucaristia dizia para ela: leva a criança, o doente, perto de mim. E não se preocupe, eu faço. Mas você procure levar as pessoas na frente da Eucaristia. Bom, então, estas pessoas cresceram, né? O número cresceu. E nos 54, tiveram as primeiras consagrações. Nos 54, 12 chamaram sempre voluntárias. Começaram como voluntariado, embora era uma palavra desconhecida, no sentido que ela dava, porque os voluntários, naquela época, eram só os rapazes que participavam, iam para a guerra voluntariamente para servir a pátria. Ela chamava de voluntárias também as meninas que faziam este serviço. Então, a primeira forma de instituto foi no 54. E foi sempre pensado, ela sempre pensou a uma forma de consagração que não fosse religiosa. Não queria convento, não queria estrutura, não queria nada que fosse um impedimento, um empecilho para a gente agir. O carisma é este aqui. Eucaristia e caridade. A caridade não pode se dividir da Eucaristia. A sorgente da caridade é a Eucaristia. E a caridade sem Eucaristia não é mais caridade. É solidariedade, mas não caridade. Então, este era o binômio. Eucaristia e caridade. E a gente era convidada, digamos, mas era
levada mesmo da sua palavra, do seu exemplo, a dar atenção aos pobres em geral, qualquer categoria, e dar tempo bastante a Nosso Senhor, sempre, sempre. Em qualquer lugar ela fosse, em qualquer lugar levou as voluntárias. A primeira coisa que se pedia, e a única coisa que se pedia a um bispo, era poder ter a Eucaristia em casa das voluntárias. Sempre, sempre. Nunca teve empecilho. Nunca. Sempre foi assim. Então, nós somos... Tereza, em 64, essa missão, como a senhora falou, vem ao Brasil, né? Mas por que especificamente o Brasil, não é? Por que especificamente o Nordeste do Brasil, a Bahia? Porque de tantos lugares no mundo, inclusive na Europa, que precisavam de ajuda, como é que essa missão foi chegar ao Brasil? Então, aqueles anos eram os anos do Concílio Vaticano II, Conselho Vaticano II. Ela gostava, muitas vezes, ir na Praça de São Pedro, ver os bispos sair em fila, estava muito por dentro ao que acontecia, porque ela, no entanto, o Instituto tinha crescido, a sede do Instituto era Verona, onde tinha um bispo, Monsignor Carraro. Este bispo era da diocese, originário da diocese de Treviso, depois foi em Verona como bispo. E então, para acompanhar também o bispo, ela estava muito perto, digamos, dos acontecimentos do concílio, del concílio. Este bispo, sabendo de um desidério que ela tinha, porque precisa dizer que ela, desde jovem, pensava ir na China e trabalhar num leprosário. Mas até que os pais estavam vivos, nunca pensou de dizer uma coisa dessa. Quando faleceu o padre, então não tinha mãe, não tinha padre, escreveu para este padre, que acompanhava ela, dizendo: agora estou livre, posso ir. E foi um momento, tinha já um refúgio, tinha já pessoas que acompanhavam a obra, então ele disse: não pode viajar. Este bispo, sabendo deste desejo, apresentou para a mamãe Lúcia o bispo de Itaberaba, Dom Epaminondas. Dom Epaminondas morreu, faleceu poucos anos atrás. Este bispo foi em Verona, foi conhecer as voluntárias, a obra dela, e convidou mamãe Lúcia a ir no Brasil. Também este bispo de Verona estava atento aos problemas da América Latina e, junto com mamãe Lúcia, fundou um seminário para a América Latina, onde iam seminaristas, mas depois também leigos e religiosos, todos aqueles que pensavam ir na América Latina, passavam por esse seminário. Então, o bispo acompanhou, e mamãe Lúcia, junto com ele, acompanhou este problema. Então, foi este bispo, Dom Epaminondas, que convidou ela para o Nordeste. Ela sempre pensava aos lugares mais pobres, mais abandonados. Muitas vezes eu ouvi falar, viajando lá para o Brasil, era o tempo que Madre Teresa de Calcutá se ocupava dos que estavam morrendo, queria fazer. Então, ela me dizia: você sabe o que quer dizer
uma pessoa, um índio, lá na floresta, sozinho, morrer, se pudesse ter alguém perto. Tanto é que foi até o Amazonas, no Alto Solimões, levou. No Acre, era o tempo da luta da borracha, fomos até lá. Então, ela sempre ela via as necessidades, via que tinha problemas grandes e pensava lá. E, Teresa, falando um pouco mais particularmente da sua missão, como a senhora conheceu a Lúcia, em que contexto, não é? Como era uma daquelas jovens também do início ou chegou depois? Como é que foi a tua entrada nas voluntárias no Instituto? Então, eu, digamos, me apaixonei deste instituto, porque eu também queria ir nas missões, mas ficava um pouco assim, pensando num instituto religioso. Eu não gostava de farda. Talvez porque o meu pai era um militar, então eu não gostava de farda. De um testemunho que ouvi do bispo, que era em Pinheiro, então, no outro lado do Maranhão, que dizia: a coisa que mais impressiona deste grupo é que, quando chega, também os capuchinhos do Amazonas diziam a mesma coisa, quando chega, não pede convento, não leva uma farda, mora junto com os outros, faz a vida dos outros, não tem nada que separa do povo. A gente era no povo, no meio, não tinha nada que nos distinguisse, nada. Então, me apaixonei disso. E foi assim que eu conheci, escrevi de tudo. Estava ainda estudando na faculdade, terminei a faculdade, quase terminei, já estava no instituto. Foi lá que me apaixonei, depois viajei para o Brasil. O que eu acho que mesmo esta característica de ficar no meio do povo, sem distinção nenhuma, sem nada, sem privilégio, sem nada, como os outros, como todos os homens deste mundo, com as mesmas dificuldades, com as mesmas... para demonstrar que eu posso ser fiel ao Evangelho, também fazendo a vida dos outros, sem ter nada de especial. Não sei se deu para entender, mas é essa característica, não? É assumir o mundo como missão, uma ajuda para salvar, para ajudar os outros, sem etiqueta, sem farda, sem nada. Era isso. Depois, claro, a espiritualidade é uma coisa que entusiasmava. Quando a gente ouvia falar da Mãe Lúcia, também tem padres que lembram como ela falava aos meninos do catecismo do crucifixo. Fechava os olhos e falava. Então, é tudo. E depois esta vida junto com os outros, que, digamos, atira mais. E depois vai descobrindo tudo. E os pobres. Eu sempre desejei ir num lugar onde, para testemunhar uma coisa. Para mim, o Concílio Vaticano II
foi uma descoberta de Deus como Pai. Uma coisa é dizer Deus, uma coisa é sentir Deus como Pai. Então, isso me dava alegria. E eu queria chegar num lugar onde podia dar este testemunho, que Deus é Pai. Sim, e em 76, não é? Nessa missão ainda no Brasil, Lúcia tem que voltar para a Itália, não é? Pelos problemas de saúde, e acaba depois falecendo poucos meses depois. Mas a missão aqui no Brasil ainda tinha muito para ser feita, não é? Então, como continuou a missão aqui no Brasil, que ainda vivia ainda um período de muita desigualdade social, principalmente nessas regiões onde o Instituto atuava, como ele continuou e como continua até hoje? Então, quando ela voltou na Itália, que não voltou para problemas de saúde. Esta é a coisa que se sabe assim, não? Ela voltou porque vencia o passaporte, porque ela queria morrer no leprosário de Grajaú. Ela, desde novembro de 75, foi ao Brasil e ficou no leprosário. Ela queria morrer, dizia também para os doentes, eu quero ficar com você para sempre. Teve que voltar, tá bom. Mas já naquela época, tinha bastante meninas brasileiras que se eram juntadas a nós. Então, agora, italianas lá são só duas, já idosas, são todas brasileiras. E continua. Nos lugares onde fomos, tem vocações lá mesmo, e continua. Antes vivia junto com a gente, perto conosco, mas o caminho do Instituto foi andando para frente. Tem gente que continua a sua vida na sua casa, na sua família, no mesmo tempo, continua vivendo o carisma do Instituto. Não é impossível, é uma coisa possível, muito possível. Também na Itália é a mesma coisa. Então, agora é o Brasil que vai para frente, deve andar para frente, sempre tendo o carisma, né? Caridade e Eucaristia e caridade. Sempre. E quando se consegue seguir esta regra, digamos, realizamos. Depois não tem importância se hoje os pobres são diferentes dos pobres de ontem. Isso não tem problema. Onde tem um problema, a gente procura responder. Sim. E a gente fala que estamos falando da vida de santidade, do testemunho de tantas pessoas, neste caso, da serva de Deus, Lúcia Schiavinato. Se hoje nós fôssemos, se hoje a senhora fosse falar para um jovem, não é? Que lições se pode tirar da vida de Lúcia, né? Quais são as principais, né? Para alguém que quer se aprofundar na fé, para alguém que quer viver a santidade, para alguém também que quer viver as missões, não é? Quais são as principais lições que a vida da Lúcia pode trazer para cada um de nós, pode inspirar na nossa vida? Eu penso esta possibilidade de viver a vida toda doada para Deus na simplicidade da vida de todos os dias. Não é? Ela foi, vendo esta pessoa, vendo Mamãe Lúcia, era uma pessoa muito simples, ela falava com todo mundo, pessoas de todas situações sociais, podia ser ricos, menores, não tem problema. Ela conseguia falar com todo mundo, escutava todo mundo. Então, a minha vida deve ser simples,
como a vida dos outros, mas que é possível nesta ordinariedade de vida, não sei como dizer, uma vida como todas as outras vidas, com as preocupações de todos, eu posso viver com intensidade uma vida de doação, de presença contínua com Deus, que for possível. Se eu falar, eu diria sempre estas coisas, sempre. Talvez porque sou entusiasta, bom, está certo. Mas mais passa o tempo, mais descubro que é uma experiência que verdadeiramente dá entusiasmo, é que é possível, não é uma coisa impossível, difícil. As dificuldades somos nós que colocamos as dificuldades. Deus não coloca estas dificuldades. Não sei, mas esse pode ser para as mulheres, para homens, para padres, nós temos associados, quer dizer, quem não quer fazer os votos, ou não pode fazer, pode contribuir a mesma espiritualidade, o mesmo carisma do Instituto, na sua condição de vida. Então, casados, não casados, padres, nós tivemos também no Brasil uns padres que faleceram agora, que depois é uma riqueza para a gente, porque dá a experiência deles. E nós somos, para eles, uma riqueza também. Sim. Hoje, o Instituto conta com trabalhos em quais regiões? Ainda continua principalmente na Itália, também tem outros países. Como está hoje o Instituto? Agora, na Itália e no Brasil. No Brasil, ficamos só na Bahia e no Maranhão. Tivemos outras experiências. Na Albânia, ficamos 10 anos. Porque também a mãe Lúcia não ficava apegada, digamos, a um lugar. Não, ficava lá até for necessário. Depois deixava. Ainda com ela, fomos na Alemanha com os imigrantes. Passou aquela época e terminou o trabalho. As casas para as mulheres que deixavam a prostituição, terminou aquela experiência. Por quê? Hoje, os problema de prostituição é ligado a outros problemas que a gente não tem as forças para enfrentar. Mas essa é a demonstração que podemos estar em qualquer lugar. Se encontrar gente que não divide as mesmas coisas. Não, ela não foi mesmo assim, quando ela morreu, nos pediam, muitos, de dar uma definição, né, o que devia ser o nosso apostolado. Porque assim, é muito assim. E a gente ficou pensando, examinando, lendo, vendo, mas a mãe Lúcia nunca fechou. E a importância é ser abertos e poder perceber os sinais. É isso o problema. Perceber qual é o problema e como posso dar uma resposta em qualquer lugar. Digamos que não tem... o Amazonas não tem mais, mas ficamos lá quase 40 anos, no Alto Solimões. O que fizemos? Lá não tinha obras, era pastoral, mas era tudo. Tinha
ajuda para o colégio, tinha o ambulatório, mas era um lugar tão pequeno, tão isolado, tão longe, que, não sei, a gente fazia a vida daquele povo pronto. Mas hoje em dia, lá surge uma paróquia, tem um diácono, lá, do mesmo lugar. Tem meninas que pensam a fazer uma congregação de religiosas ticunas, lá, mesmo próprio lá. Isso é importante. Também se a gente não está. Mas o que semeou está dando o seu fruto. Se amanhã não precisa mais ficar lá. Não, tem gente que mora em Salvador, mora lá, é lógico. Não, só se pensar aí, digamos, em missões. Mas se não, se surgir em outro lugar, muito bem. Sim. E para que esta vida, esse testemunho, toda essa obra continue a dar frutos, né? Vou pedir para a senhora conduzir a oração pela beatificação da Lúcia, da mamãe Lúcia, não é? Como carinhosamente ela é conhecida, porque essa causa também não é simples, exige muita oração, não é? Exige muito esforço espiritual de nós pedirmos a Deus para que Ele nos conceda essa graça da beatificação, da canonização, mas sempre ao tempo de Deus. Ao tempo de Deus, é mesmo. É assim. Porque, digo, nós, a importância que damos a oficializar, digamos, a canonização, porque o que ela deixou é um bem para todo mundo. Ficar só com a gente seria muito pouco, uma pobreza. Não é justo, porque o que é tão grande precisa conhecer. É pela igreja, não é para nós. Tanto faz, digamos, num certo sentido, porque para nós é Mamãe Lúcia, mas que o mundo, que a igreja, antes de tudo, conheça e reconheça a sua santidade, a sua grandeza, que é obra de Deus. Ninguém diz que é obra dela, é obra de Deus. O que Deus conseguiu fazer nesta mulher é obra dele. Reconhecer a santidade, reconhecer as obras de Deus. Sim. Então, por favor, Teresa, pode rezar para nós a oração pela beatificação? Sim. Ó Deus, tu que és caridade, teu amor vence sempre. Nós te pedimos, por tua serva Lúcia Schiavinato, cuja vida foi toda caridade. Vós que assimilastes profundamente a Cristo e a Eucaristia e fizeste dela um sinal tangível da tua ternura para com os pobres, os sofredores, os marginalizados, dai-nos a graça que vos pedimos. E poder venerá-lo na glória dos santos. Venerá-la na glória dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Teresa, muito obrigado por essa entrevista, por toda esta generosidade de nos atender, não é? Dentre tantas coisas que a senhora tem a fazer, tem a pensar, tanto tempo que tem que ouvir o Espírito para saber quais são os problemas do tempo presente, mas muito obrigado por essa entrevista, por essa oportunidade. Obrigada para vocês. Obrigado. E agradeço a vocês que acompanharam a entrevista. Até a próxima.
Tchau, tchau. Nel cuore il possente si spinge sorrerci ad agire, vogliamo trasformare il dolore che prostra l'umana creatura, straziata nel corpo e nel cuore, in ala candida e pura.